sua Bíblia, por favor. Salmos 122. Verso de número 1. A temática da noite é, eu contextualizei bastante essa temática. E ela é a alegria de ir para a igreja. A alegria de ir para a igreja é. A temática da noite é a alegria de ir para a igreja. Você consegue repetir comigo no 3, enquanto está procurando? 1, 2, 3. A alegria de ir para a igreja. Salmo 122, 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O verso é tão curto e tão edificante que eu gostaria de ler com toda a igreja. Se você tem aí na sua Bíblia digital ou em folhas, ou não tem, você acompanha na tela. No 3, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí em algumas versões está, alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. A alegria de ir para a igreja. A alegria de ir para a igreja. Cultuar é reverenciar o Senhor, é prestar ofertas de adoração e quebrantamento, é reconhecer a sua santidade e por essa santidade ser modelada, é romper com as amarras da incredulidade e se lançar em gratidão no caminho do aprendizado e da devoção. Cultuar é necessário, e o fazemos e precisamos fazer sempre, e há de convir. O nosso culto, ele não tem hora marcada, ele não tem dia certo. O culto que nós prestamos ao Senhor, ele começou no dia que Jesus nos alcançou com a graça salvadora, e ele não tem fim, porque até no céu estaremos cultuando o nosso Deus. Nosso culto ele é diário. Há de convir que o nosso culto é em todo tempo. Por isso, tudo que fazemos para a glória do Senhor. Quando nós nos movemos para a glória do Senhor. Quando fazemos negócios, fazemos para a glória do Senhor. Quando decidimos para a glória do Senhor. Tudo que fazemos é um culto diante do Senhor. Mas essa visão e essa interpretação bíblica, essa aplicação bíblica, não anula o culto no templo. Nós não podemos abrir brechas e dizer, não, eu só vou lá cultuar porque a igreja sou eu. Não, você é membro de um corpo, e esse corpo é a igreja do Senhor. Você longe do corpo é um membro morto. Você só tem vida no corpo, e esse corpo é a igreja. A mão vive longe do corpo? Não. O dedo vive fora da mão? A orelha tem vida fora da cabeça? Não. Nós somos membros e membros de um corpo. E quando estamos reunidos em corpo, ali somos a igreja do Senhor. A igreja é vista como a reunião de todos os salvos em Cristo Jesus. Ela não tem denominação, ela não tem um endereço fixo, ela é a reunião de todos os salvos. Todavia, a igreja também é entendida como instituição. E quando falamos de igreja instituição ou igreja institucionalizada, ela tem as suas denominações e ela também tem as suas organizações. Um dia eu estava ouvindo um grande homem de Deus dizendo, mas por que tem tantas denominações? Esse grande homem de Deus respondia de uma forma muito sábia, porque é a demonstração da multiforme graça de Deus. Porque tem pessoas que nunca se adaptariam a determinados estilos de cultos, mas quando tem as denominações, eles não se adaptaram aqui, mas se adaptaram
ali. E eles acabam congregando, que é o ponto. Pode ser que uma pessoa não se adapte a uma realidade denominacional. Pode ser que ela se adapte a outra realidade denominacional. Mas todos precisam congregar. Todos precisam congregar. Não tem como deixar de congregar. Deixar de congregar é assumir uma eutanásia. É esse termo, eutanásia. Deixar de congregar é já comprar a lápide do seu túmulo espiritual. Deixar de congregar é se enfraquecer diante dos ataques de Satanás. Porque se a igreja, a percepção da igreja universal, que é a reunião dos salvos e remidos de Cristo, e a igreja institucional, que é o ajuntamento desses irmãos, desses salvos, e tem dias e horários para essas reuniões, algumas coisas se destacam. E olha, veja bem, a igreja institucional, ela está ali para nos ensinar o que é culto e para juntos prestarmos o culto diante do Senhor. 2, a igreja institucional, ela está ali para nos ensinar sobre adoração e juntos adorarmos o nome do Senhor. A igreja institucional está ali para nos ensinar o que é discipulado e juntos vamos cuidando um dos outros para a glória do nome do Senhor. A igreja institucional está ali para nos ensinar o que é a Bíblia. E juntos vamos aprendendo, vamos crescendo. E os maduros na fé vão ensinando os mais novos na fé, até terem uma maturidade para ensinarem outros. Estava falando mais cedo, e eu sou um apreciador das igrejas nas casas, né? Os conhecidos grupos pequenos. Eu sou um apreciador, nunca escondi, sempre gostei. Mas muitas igrejas acabaram adotando os grupos pequenos e acabaram com as EBDs. Hoje, os grupos pequenos estão indo mais para relacionamento e essas grandes igrejas estão voltando para EBD, porque entenderam que na casa, naquela reunião de 1 hora, o relacionamento que é importante para alcançar o coração está sendo propagado ali, mas o aprofundamento da palavra que nos deixa em alicerce estava se diluindo. Então elas estão voltando para EBD. A igreja institucionalizada acaba nos ensinando que estudar a palavra é importante. Hoje na EBD, de novo, nós ouvimos, e é verdade, Satanás foi falar com Jesus, tentando interpretar a palavra, e Jesus respondeu a Satanás com a fidelidade à palavra. Mas Satanás citou a palavra, mas Jesus era a palavra e por isso falou dela em sua essencialidade. Só é possível vencermos algumas questões da nossa vida através da palavra. O estudar a palavra é tão importante, que os bereanos faziam autoanálise, faziam análise enquanto os apóstolos estavam ali pregando, para ver se aquilo que eles estavam falando estava de acordo com a palavra. Paulo diz para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, que nos últimos dias homens buscariam mestres para si, porque teriam comichões nos ouvidos. Eles não gostariam de ouvir a palavra, eles queriam ouvir aquilo que melhor se adequasse a eles. E Paulo diz, não pode ser dessa forma. O congregar, ele é importante. O ir para a igreja é importante. Davi, o salmista, quando escreveu, ou quando citou, que isso daí é um cântico, né? O cântico da peregrinação, quando fez essa menção, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Havia uma alegria real no coração dele, porque ele sabia que naquele lugar onde ele iria, ele poderia estar cultuando em todo canto, mas aquele ajuntamento
Aquele ajuntamento era algo maravilhoso, que trazia edificação, que trazia comunhão, que trazia relacionamentos, que trazia libertação e que o poder de Deus se manifestava. E trazia renovo, trazia vida. Eu não sei você, mas quantas vezes já cheguei caído, irmãos espirituais olharam e falaram assim: tá bom para ti não, pastor, vai ficar melhor, deixa orar por você, deixa te dar um abraço, deixa apertar sua mão. Eu não viveria isso se eu optasse em ficar em casa. Esse relacionamento, essa edificação, incrível que pareça, só acontece quando estamos reunidos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Existem algumas coisas que nós precisamos entender. Esse salmista certamente era um homem de muitas responsabilidades, mas ele entendeu que era incrível o momento de estar no templo, o momento do congregar, o momento do culto. Um dia um grande homem, isso sobre oração, foi perguntado como ele orava tanto tempo, e ele tinha que resolver tantas coisas, e a resposta dele foi: eu consigo resolver tantas coisas porque eu oro esse tempo. Quem conseguiu entender aqui? Eu só consigo resolver isso tudo porque eu dedico todo esse tempo em oração. O culto, ele é importante. Ele não pode ser um ato religioso. Ele precisa ser um ato de adoração. Precisa ser um ato também voluntário. Precisa ser um ato de quebrantamento e devoção. Eu, em particular, digo eu, não a Bíblia e nem o Senhor, eu vejo a igreja local como uma grande fogueira, que aquece os corações e as vidas. E quando aquelas brasas tendenciam a se afastar, elas infelizmente acabam esfriando até se apagar. Desculpa a franqueza, e eu falo como pastor, essa mensagem é muito pastoral. Vocês já viram pessoas que não estão congregando e falam assim: como você está? São conhecedoras da Bíblia, oram, mas parece que falta algo. Falta o quê? Vida. Porque o calor só vem na brasa que está dentro do fogo. A brasa que está fora do fogo está apagada. Algumas pessoas podem dizer: mas eu vou para o céu apagado. Pode, mas você está abrindo mão de viver uma vida extraordinária na presença do Senhor, aqui ainda nessa realidade que estamos vivendo. Nós fazemos tantas coisas. Com o advento do culto show, muitas pessoas elas estão procurando as igrejas para serem emocionadas. As pessoas elas não estão procurando um local para serem edificadas. Elas estão procurando um lugar para chorarem, para serem impactadas com as pirotecnias. Eu não sou alguém que luta contra as inovações, ao contrário, vocês estão vendo aqui o que é bom para comunicar, vamos fazer. Mas a comunicação atual não é culto. Pode fazer parte do culto, mas não é o culto. O culto sempre será de vidas sendo derramadas diante do Senhor, com o coração quebrantado e contrito em arrependimento. Pode entrar no lugar, ter a praquinha maravilhosa, ter o café incrível, ter a balinha dos
dos céus, tem a luz que deixa todo mundo girando, aleluia, que coisa legal, eu gosto de tudo isso. Mas se não tiver a centralidade da palavra, se não tiver a mensagem do arrependimento, se não tiver o entendimento da abertura de entendimento de uma nova vida, de nada adiantou. É apenas um momento de emoção, é apenas algo que está sendo consumido. Ei, meus irmãos, os nossos cultos precisam chegar nos céus como gratidão a Deus, como oferta a Deus, mas enquanto homens, o nosso culto tem que alcançar para transformar vidas. Temos que sair do culto, não porque chorei muito, não temos que sair do culto dizendo, eu quero mais ler mais a palavra, eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero entender mais do Espírito Santo, eu quero entender mais do Deus Pai, eu quero entender mais do Senhor. O culto gera isso em nosso coração. Ele é algo que vai para Deus. Mas quando nós fazemos com o coração quebrantado e contrito, é algo que trabalha também em nossas vidas. Há de convir um bom louvor. O louvor é para quem? É para os homens ou é para Deus? Mas um louvor bem cantado, ungido, não edifica nossas vidas? Porque é como se o Senhor estivesse recebendo a oferta e Ele vai derramando o amor dEle sobre a igreja, curando a igreja, tratando a igreja, renovando a igreja. Quando alguém chegar perto de você e falar, não vou hoje, fala, cuidado. Eu não vou amanhã. Estava conversando, posso dar o seu exemplo, Alex? Você tem alguma dificuldade? Alex, muitos anos atrás, deixou de vir os 4 meses que você falou, foi? Não teve problema com o pastor, não era eu na época, não teve problema com ninguém, só foi assim, estou cansado hoje. Eu já cruzei com o Alex no Vale do Ipê, esse homem roda muito. Ele falou que ficou 4 meses assim, por que deixou de ir? Um dia futebol, outro dia diversão, outro dia porque eu tinha que passear. E foi deixando. 4 meses. Aí o pastor veio, acho que hoje você chegou a falar isso, mas a resposta foi, tá bom, mas o que Jesus fez contra você? É contra você, né? Contra você. Não, nada, então vamos embora, vamos voltar. A gente às vezes vai abrindo concessões. Hoje eu estou cansado. Hoje eu estou desanimado. Se está cansado, vou te dar uma dica agora. Aleluia. Se está cansado, a Bíblia diz que na presença dele há renovação de forças. Se você está desanimado, a Bíblia diz que na presença dele há dupla alegria, mas não é o termo bíblico é, no lugar da vossa tristeza terei dupla honra. Essa honra é algo como alegria, algo que te traz regozijo. Se você está assim mal, mas ninguém está me vendo, aqui você sabe que pelo menos um vai te ver. Quem? Jesus. Ele está te vendo. Senhor, meu pastor, e nada, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu estou com um problema. Daniel também estava com problema. O atribulado Nabucodonosor falou, quero interpretação e quero sonho. Mas foi na presença do Senhor que Daniel recebeu a interpretação e recebeu o sonho. É na presença do Senhor que algumas palavras de respostas vêm sobre as nossas vidas. Quero avançar. Todavia percebo que existem coisas que são impeditivas para uma comunhão real com Deus. Primeira coisa que eu enxergo como impeditivo,
o esfriamento espiritual. Você consegue me ajudar pregando? Fala assim comigo, o esfriamento espiritual. Quer ver um crente pegando fogo por Deus? Ele se parece cada vez mais com Jesus. Quer ver um irmão que está, ou uma irmã que está em cima do muro? Ele ora está igual a Jesus e ora está como um mundano. Não tem aquele jovem chamado Eutico, enquanto Paulo estava falando, ele optou em ficar na janela? Eu quero, mas também quero. Eu quero ser modelado por Jesus, mas eu também estou sendo modelado pelo mundo. Sabe qual foi o fim desse rapaz? Caiu da janela. Um dia o seminarista Antônio, ele está congregando na CIB da Luz, que ele mudou lá para Nova Iguaçu. Em uma das mensagens dele, ele falou assim, o muro tem um dono. Você pode repetir assim comigo? O muro tem um dono. O dono, o nome do dono do muro é? O nome é diabo. O muro é do diabo. A indecisão já é uma decisão em prol do diabo e das coisas da carne. Quando nós ficamos no muro, eu quero o Senhor, mas eu também quero isso. Eu quero o Senhor, mas eu quero isso. Não tem como jorrar duas águas da mesma fonte. Ou jorra água de água salgada, ou jorra água de água doce. Existem pessoas que estão caindo no esfriamento espiritual por causa de más práticas. Gálatas 1,6 diz, estou chocado, dizendo Paulo para a carta que escreveu para essa região, estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Estou bobo, porque a oscilação está muito grande. Vocês estavam aqui pegando fogo, mas agora vocês já estão aí no chãozão. São como as sementes que são lançadas em um terreno pedregoso, crescem rápido, mas quando vem o sol não resistem, porque não possuem raiz. Um cristão enraizado sofre, paga preço, mas a vida dele vai dando fruto na estação certa. E tudo que ele faz prospera, porque ele está enraizado. Mas a pessoa que oscila, todo vento vai embora. Estou indo embora. Todo calor forte. Estou quase morrendo, estou quase morrendo, estou quase morrendo, estou quase morrendo. Porque quer aparecer muito rápido, em vez de gastar tempo se enraizando. É muito próprio para a geração que estamos vivendo. Encontrei Jesus, em vez de aprender, já quero se levantar para ensinar. Senta ali, vou usar o termo dos antigos, chegou agora, já quer sentar na janela? Até vi a Alice falar isso, né, Alice? Não chegou agora, quer sentar na janela? Que a Alice é folgada, meu irmão. Brincadeira. Autoridade, né, Alice? Vamos embora, vamos aprender primeiro o que é orar. Você está lendo a Bíblia? Mas já quer inventar roda? Teve uma pessoa que falou assim, tem um curso bom de encher igreja. Falei, como? Eu sou da escola antiga, Celinha. Na minha consciência, seu Jaime, só tem uma forma da igreja crescer. Primeiro, se Deus quiser. Porque um semeia, outro rega, mas quem dá o crescimento? Mas tem algumas coisas que a gente aprende na caminhada. Qual? Uma igreja que cresce, não é inchada, uma igreja que cresce, ela está fundamentada na palavra. A igreja que cresce, não é inchada, ela está fundamentada na oração.
A igreja que cresce, não é inchada, ela também faz jejuns. A igreja que cresce, não é inchada, ela vai para evangelismo. Porque tem uma fome queimando, que a salvação que veio sobre mim também precisa alcançar outros. Não adianta eu ir para o céu sozinho, eu tenho que levar o máximo de pessoas comigo. Cuidado com o esfriamento espiritual. Cuidado com o esfriamento espiritual. 2. Um sono mortal. Você pode falar assim comigo? Um sono mortal. Para quem gosta de dormir, entende bem isso, né? Porque quando bate o horário, bateu o sono, fala, pá, já era. Efésios capítulo 5, versículo de número 14 diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá a tua pessoa, em algumas versões a tua vida. Existem pessoas que elas entraram num período de hibernação espiritual. Elas estão lá. Eu vou ficar quietinho aqui. Por que eu vou ficar quietinho? Porque se eu ficar quietinho, o capeta não vai me perturbar, então eu vou ficar bem com o capeta e fico bem com Deus. Eu vou dormir. O sono da morte é como a morte por hipotermia. Você entra na água gelada e acha que consegue suportar. E aí depois a dor vai embora. E você diz assim, já não sinto mais dor. Mas na verdade você já não está sentindo mais nada. Você está ficando dormente. Sendo que quando entra no estado de dormência, os seus dedos começam a ficar roxos. Sua orelha roxa, o seu nariz preto, orelha preta, nariz preto, porque são as cartilagens mais sensíveis e começa literalmente a queimar. E dizem alguns que a morte por hipotermia pode ser em minutos. Se você caiu numa água muito gelada, meu irmão, é melhor tirar a disposição e sair daí o mais rápido possível, porque você não está bem, você está morrendo espiritualmente e você ainda não percebeu. Eu suporto ficar aqui na água gelada. Você está morrendo. É hipotermia espiritual. É morte espiritual. A morte na panela. Reage! Faz alguma coisa! Guerreie consigo mesmo. Paulo, escrevendo a uma das igrejas, diz: peço para que, ao orarem, ore por nós, para que tenhamos palavra, e na palavra tenhamos fervor. Eu gosto desse termo, fervor espiritual. Porque quem tem vida, tem que viver uma vida fervorosa. Tem que demonstrar a vida em tudo que faz. É no olhar, é no cruzar um com o outro no dia a dia, é apertar a mão, é numa decisão. Rompa com esse sono da morte hoje. Rompa com esse sono mortal, que tem levado muitos a ficar em casa, que tem levado muitos a ficarem pulando de galho em galho, mas não conseguem se enraizar em lugar nenhum. Rompam com isso. Deus sabe do meu coração, sabe, e por isso Ele me mandou nessa noite pregar essa mensagem pastoral dizendo: ei, acorda desse sono mortal, porque isso está te matando e você não está percebendo. Para que serve pastor? Serve para isso, para apacentar. Porque tem hora que a ovelha é teimosa e fica querendo dar a cabeça. Já estou avisando, hein? Eu uso o cajado, hein? Cajado tem a parte que puxa e tem a parte que espeta também. Depende da forma que você vai vir falar comigo, que eu vou usar a parte, hein? Já estou avisando, hein? Não fazendo nada. Mas é bom saber que tem cajado, hein? Os guias de si mesmos, líderes de si mesmos, eles são insubmissos.
Eles estão morrendo espiritualmente, mas para eles está tudo bem. Eles estão se acabando espiritualmente, mas para eles está tudo bem. Em Mateus vem dizendo que nos últimos dias muitos chegarão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos, em teu nome falamos novas línguas, e o Senhor vai olhar para eles e vai falar, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. A manifestação da graça de Deus não significa dizer que Deus está ali chancelando a prática através daqueles que Ele está manifestando a graça dEle. Lembre-se que no caso de Balaão não estava vendo o anjo tocou na mula, para a mula despertar Balaão, que tinha um anjo no caminho. De repente você só é a mula da história. E se acha muita coisa. Nós, às vezes, nos achamos muita coisa. A gente tem que guardar o nosso coração. Falar, Senhor, nos ajude. 3 e último. Um dos piores pontos para deixarmos de congregar, de termos essa comunhão com Deus, é as más companhias. Diga assim comigo, terceiro. Não, vocês vão pregar como eu prego. Terceira verdade. As más companhias. Vira para quem está ao teu lado e fala, terceira verdade. As más companhias. Essa situação é tão séria, as más companhias. É tão sério isso, que quem tem Deus, meu irmão, passa o que é de Deus. Mas quem não tem Deus, passa o que não é de Deus. Você quer ser espiritual? Ande com pessoas espirituais. No nosso tempo a gente está querendo ser muito psicólogo dos outros. Vem aqui, fala comigo o que está sentindo. Eu estou sentindo muita coisa. Minha vida, como está bagunçado. Você está lendo a Bíblia? Você está gastando quantos minutos em oração? Que está com tanta crise na alma? Eu sou só um simples pastor. Não sou psicólogo, não sou advogado, não sou psicanalista, não sou... Mandaram eu ir procurar esse homem aí, que eu esqueci, psiquiatra. Mandaram, pode uma coisa dessa? Você tem que ir para o psiquiatra. Eu falei, vai para lá. A Bíblia já diz que quem é do Senhor anda meio errante assim, vamos embora. Não, a gente vai chegar, a gente acha o caminho do céu, aleluia. Coisa. Sou um mero pastor. Mas quando a gente vai cuidando, né? E todos nós temos que fazer isso, líderes, isso é sério. Todo mundo pode passar todas as crises, mas como você está passando, atesta muito bem onde está o teu coração. Eu conheço pessoas que tiveram perdas terríveis, mas o coração estava enraizado em Deus. Eu conheço pessoas que tiveram praticamente nada na vida e se desvirtuaram. Sabe por quê? A raiz estava, se tinha raiz, estava muito rasa. Pasmem, e eu acho que isso vai dar pano para manga. Tem muitas questões espirituais que nós estamos dando desculpas como psicológicas nos nossos dias. Tem certas situações que é falta de Deus na vida da pessoa. Lembre-se de uma coisa, eu vou falar baixinho. Você não é psicólogo, você é crente. Às vezes o que a pessoa precisa ouvir é a verdade. E a verdade é, você está orando? Mas fala com carinho. É verdade. Posso fazer uma pergunta agora? Pode. Quanto tempo você gasta em oração por dia?
Hebreus 10, 25 diz: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Não deixem de ir para a igreja. Qual é a mensagem da noite? A alegria de ir para a igreja. Confundi vocês, eu confundi. No 3, 1, 2, 3. Alegrei-me quando me disseram, quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Lute contra esses inimigos. Lute contra esses inimigos. Primeiro inimigo, o esfriamento espiritual. Segundo inimigo, o sono mortal. O terceiro inimigo, as más companhias. 1 Coríntios 15, do 33 ao 34. Você pode ficar sobre os teus pés? Os que podem, é claro. Que igreja linda, galeria.